Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Admiral. Hoje o Análise Direta aborda um tema polêmico. O que pode haver por trás do suicídio? O levantamento realizado pela OMS diz que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio e apenas 28 países do mundo possuem planos estratégicos de prevenção. E mais, o Brasil é o 8º país em número de pessoas que tiram a própria vida. Para falar sobre este assunto, está aqui o dramaturgo e escritor que lançou o livro Átimo, Kiko Rieser. Seja muito bem-vindo, Kiko, tudo bem? Obrigado, Renata, tudo bem, e você? Tudo bem também. Kiko, já vou mostrar aqui o seu livro, que foi lançado, você disse, agora em maio, é isso? Exato, não lembro precisamente o mês de lançamento, mas foi entre abril e maio desse ano. Entendi. É recente ainda. É recente esse lançamento. Esse é o seu primeiro romance, né? Você já tem um livro de poesias que você me falou. Exato. E esse é o primeiro romance. Olha que bacana. E a capa tem sido super elogiada até pelo pessoal aqui da redação jornalística. Eu falei pra você, eu tava com um livro do meu lado e todo mundo ficou perguntando que livro é esse, que capa é essa. Então já começa me falando um pouco da capa. Essa capa foi feita pelo Silvio Testa, que é também o editor do livro, é o homem por trás da editora Instante. Uhum. E, enquanto conceito, ele brinca um pouco Desculpa, tirei aqui. Eu vou falar agora, mas acho que ninguém vai entender. Tem uma personagem, que é a Lígia, que presencia o suicídio de um vizinho, falando bem grosso modo da obra. E ela começa a investigar a vida desse cara, todo o legado dele, ela vai se identificando muito com ele. Então é uma brincadeira com essas duas figuras na capa, né? A Lígia e o Cássio, e essa identificação, esse espelhamento. Inclusive nas letras que estavam me perguntando agora há pouco, o dobro do T, o dobro do M, enfim, é uma brincadeira com isso. E em cores fortes, né, que isso me surpreendeu quando o Silvio trouxe a proposta, mas gostei muito também. E é uma capa que você vai analisando aos poucos. Por exemplo, eu não tinha visto essa outra parte aqui da Lígia. Eu só tinha visto aqui que tinha realmente o rosto de um homem e tinha um cabelo aqui. Vou até mostrar de novo, gente. Eu fui agora que estando aqui que eu falei, nossa, mas tem um outro rosto ali, né? Então, na fusão, um pouquinho aí pra gente ver essa fusão, né? Olha aqui, na fusão deles, no ponto de intersecção, eles dois... estão mais nítidos e aí a outra parte é mais diluída, mais enevoada. Exato. Nossa, muito bonito o trabalho. Parabéns aí. Kiko, vamos lá. Por que você resolveu falar sobre suicídio? Especialmente porque ainda é um tema muito tabu e temas tabus têm que ser enfrentados, como todos os temas, especialmente temas tão fortes e que movem tantas paixões como é esse caso. É um tema que ainda é pouco tratado na arte. Agora teve recentemente até a série o 13 Reasons Why, mas quando eu escrevi a série não tinha sido lançada. Ah, a série não tinha sido lançada? Não tinha. Eu publiquei, o livro foi lançado esse ano, mas ele já tinha sido escrito faz 3 anos que eu fiquei reescrevendo, trabalhando nele até a publicação. Também é complicado publicar no Brasil, né? Enfim. Claro. Mas o suicídio ele é pano de fundo para muitas obras, mas ele tratado como tema principal é muito raro. E no jornalismo, você sabe melhor do que eu, ainda existe um código de ética de não se noticiar suicídios, a não ser casos de pessoas públicas, etc. e tal. Então existe muito tabu e muito obscurantismo ainda em volta do tema. E eu achava que era muito importante tratar, além de ser um tema com o qual eu flertei muitas vezes na minha vida. Eu acho que muita gente flerta, assim, é uma ideia que passa pela cabeça, ainda que não concretamente com planos suicidas, mas um desejo de morte passa pela cabeça de muitas pessoas, se não quase todas. Da desistência, né? Uma vontade de dar fim ao sofrimento, à existência, enfim, angústias existenciais. Então, como é um tema que está presente na vida das pessoas, mas não é falado, eu achava que era super importante colocar. Você chegou a ver de perto alguma situação dessa com amigos, parentes? Não, nunca cheguei a presenciar. Presenciar, assim, eu digo, né? Alguém próximo que tenha cometido este ato. Nunca aconteceu. Já participei de pessoas, enfim, de casos de pessoas que tinham o desejo, etc. Flertaram de frente com a coisa, mas nunca concretizada. Para escrever o livro, você foi atrás de pessoas que tentaram, ou de famílias, ou você foi mais nos estudos mesmo, mais estatísticos, para construir o seu romance?
Nem uma coisa nem outra, exatamente. Eu fiz mais uma pesquisa do suicídio enquanto discussão filosófica. Então, o Camus, o Durkheim, principalmente, escreveu um livrão, um catatal, chamado O Suicídio. Eu fui pela via sociológica, um pouco por essa pesquisa, mas não fui tanto atrás de estatísticas e dados atuais. E o livro ele é totalmente ficcional, né? A história da Lígia não é baseada em nada. Tá. Então, assim, óbvio que é baseado em... essa pesquisa que você fala também, eu já, ao longo da minha vida, vi de perto, de longe, 300 casos que chegaram a se consumar ou não, mas enfim, e que certamente estão imbuídos aqui no livro. Entendi. E os seus 2 livros, tanto de prosa quanto de poesia, desculpa, quanto esse, eles foram premiados, é isso? Foram. O projeto de cada um deles foi premiado no PROAC, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria do Estado, na categoria Criação Literária, que tem subcategorias, um na categoria Poesia e outro na categoria Prosa. Olha, o outro livro é o Lapsus, que foi lançado pela editora Patois. Foi em 2017? Exato. Quando que você... Bom, você já é dramaturgo, no cinema você também escreve e dirige? Então, é engraçado que agora começaram a me dar essa pecha de cineasta. Eu fiz um curta só que eu escrevi e dirigi, um curta-metragem que agora vai começar a rodar alguns festivais, com a Lucélia Santos, o João Vitor Dalves, o Magalhães de Almeida. Já fez com uma galera de peso, já é cineasta. Foi, mas não, foi só um curta-metragem, um começo de uma aproximação. Eu tenho muita vontade de vir a dirigir ou escrever, ou ambos, para cinema, para longas-metragens e tal. Inclusive, muita gente me pergunta se o Átimo vai virar uma peça, eu digo que não, que eu espero que um dia ele vire um longa-metragem, que ele é muito cinematográfico. Mas esse curta foi um começo, assim, eu já tinha estudado um pouco, tanto autodidata como... cheguei a fazer algumas disciplinas no curso de audiovisual da USP, como ouvinte, e há muito tempo eu flerto com cinema e tal, mas não sou um profissional da área, sou um amador por enquanto. Mas você é formado em artes cênicas pela ECA, né? Sou. Na USP. Sou. Então, quando veio, assim, quando você sentiu, que parece que essas coisas a gente sente, né? Que você era das artes, que você ia para esse campo mais filosófico, artístico. Acho que desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre gostei de escrever, eu sempre escrevi, e para mim tudo sempre partiu da palavra. E meu amor pelo teatro começou por conta disso, por escrever, ter vontade de ver aquilo montado, enfim. Tudo para mim sempre partiu da palavra. Minha relação com o cinema, minha relação com o teatro, até minha relação com a música, que na adolescência eu tive lá minhas bandinhas. Então, todo artístico. Hoje não mais. Então, não sei, assim, foi um caminho quase natural. Eu também comecei a fazer teatro muito cedo, na escola, aos 11 anos, e aí foi indo. É uma paixão, né? Você é se vê difícil. fazendo outra coisa? Não me vejo. Tem vezes que eu até me arrependo de não ter uma outra profissão por uma questão de estabilidade, porque é muito difícil essa vida, mas é o que eu gosto de fazer, assim. E pelo visto está dando certo, né? Afinal de contas, você não é premiado à toa, você está aí no caminho, você trabalhou já com atores de peso, tem os percalços, mas acho que a vida está te mostrando aí que você está trilhando o caminho correto. Estou batalhando, pelo menos. Tô indo, não sei para onde, mas... E, pessoal, a gente fez um levantamento, né? A gente não, mas a gente foi pesquisar o país com mais mortes, né, nessa questão do suicídio. É a Índia, com 258 mil óbitos, seguidos de China, com aproximadamente 121 mil, Estados Unidos, com 41 mil pessoas, Rússia, 31 mil, Japão, 29, Coreia do Sul, 17, Paquistão, 13 mil. Já que é um tabu, que é o que você falou exatamente, no meio jornalístico a gente fala das celebridades, né? E não fala de todos esses milhares de pessoas aqui que estão passando por isso. Foi difícil conseguir uma editora por causa desse tema? Ainda mais que foi antes do 30 Reasons? Você sabe que, na verdade, não. Assim, se eu falar até parece ridículo, porque publicar é difícil, mas no meu caso... Eu tava reescrevendo o livro, estava maturando ele, eu deixei ele 1 ano, ou quase 2 anos na gaveta, para ter um distanciamento mesmo, para conseguir reler mais friamente, com um olhar mais distanciado. Desculpa, deixa eu só já te interromper, só para me falar um pouquinho do processo. Quanto tempo, então, demorou esse processo de você ter a ideia, começar a escrever, deixar ele quietinho e retomar? Olha, eu comecei esse livro em 2014. Antes até do de poesia.
Ele ficou pronto antes do de poesia. É que os poemas do Lapsus foram sendo escritos desde os meus 18 anos. Foram sendo escritos paulatinamente. Mas há poemas recentes, assim, do próprio ano passado. Mas aí você fez uma compilação de tudo que você já tinha escrito. Eu fiz uma seleção porque eu peguei é um livro que tem uma unidade assim, temática e até estilística, e eu fiz uma seleção entre diversos poemas para aqueles que cabiam. Vários ficaram de fora e talvez entre no próximo, provavelmente, mas coisa mais para frente. Mas o Átimo, em tese, a primeira versão ficou pronto antes do Lapsus, sim. Aí eu deixei ele adormecido um tempo, acho que eu terminei de escrever, eu escrevi ele em 2014, nossa, já são 4 anos, nem tinha calculado isso, eu achei que eram 3. Aí deixei um tempo adormecido, voltei a trabalhar nele, e aí eu me inscrevi, numa coisa que eu me inscrevi que rolou foi um concurso da Casa das Rosas, que era para um tutorial com a Verônica Stiger, em que 10 livros seriam contemplados e iam ter alguns encontros que seriam lidos por todos, os livros, a cada semana 2 livros eram lidos e debatidos para um processo mesmo de reescrita, de aprimoramento do texto, etc. E fui contemplado, fui lá e uma das pessoas que também foram contempladas, umas escritoras, que é a Cissa Lessa, ela tinha publicado pela editora, uma editora nova, né? Uhum. O Átimo é o 3º livro, agora eles vão lançar o 4º livro da editora. E a Cissa tinha sido a 2ª autora publicada com um livro de contos dela que chama Cacos, e ela, ao ler o Átimo, ela achou que tinha muito a ver com a cara da editora, com a proposta curatorial, e passou esse arquivo, que na época era um PDF, para o Silvio, o editor. Uhum. Ele leu, gostou e me chamou. Eu estava começando a pensar em ir atrás de publicação quando ele veio atrás de mim e a gente fechou. E isso já se vai também um ano, que isso foi ano passado, aí teve um lento processo de edição e tudo mais até chegar na publicação. Acho que é por isso que eu achava que eram 3 anos. Foram 3 anos de começar a escrever até fechar com a editora, e depois mais um ano. E você teve que mexer muito por causa da editora ou ela te deu total liberdade? Me deu total liberdade. Teve um preparador de texto, que aliás é ótimo, que foi o Adilson Miguel, que ele fazia diversos apontamentos, me passava, eu aceitava ou não, reescrevia ou não, de acordo com o que eu achava, devolvia para ele, ele reapontava, foi e voltou acho que umas 3, 4 vezes, mas eu só absorvia dele o que eu achava que era pertinente, e o que eu achava que deveria ficar da forma como estava, ficou, assim, não houve nenhuma imposição, houve apenas sugestões que foram ótimas e fizeram o texto crescer bastante, sem dúvida. E quando você escreveu, quem foi a primeira pessoa que você entregou para ler? Porque deve ter aquela pessoa que antes de você querer publicar, você pega e tem alguém de confiança que você fala, lê primeiro, vê o que você acha? Eu não lembro, porque eu mandei para algumas pessoas, que na época, inclusive, enquanto estava durante o processo, eu conversei com alguns amigos e perguntei quem toparia ler e fui mandando os capítulos. Mas as pessoas que tinham falado, nossa, quero muito ler, quase nenhuma leu. Eu não lembro quem foi a primeira pessoa a ler. Bom, mas você selecionou ali um grupo de amigos para dar o feedback para você. Sim, é sempre bom ter leitores antes, testar. E você, como já é dramaturgo, já fez artes cênicas, teve alguma mudança na hora que você disse que você escreve de muito cedo, tem algum preparo especial para você sair do teatro para a literatura? Olha, se há, eu não fiz. Não, mas você sentiu alguma dificuldade? Não, né? Muita. Eu me arrisquei a fazer um romance pela minha própria obra pregressa em dramaturgia. Eu achei que já havia uma base porque o romance é realmente de um fôlego, assim, ele demanda muito esforço. E pela carga de leitura mesmo que eu tinha, né? Aliás, a melhor referência que a gente tem é sempre a leitura, né? A apreensão de outras obras. Mas eu senti dificuldade, sim. É muito difícil narrar em terceira pessoa. O livro, na verdade, ele alterna, né? Há capítulos narrados por um narrador onisciente, terceira pessoa, e há capítulos narrados pela Lígia, que são minoria no livro. Acho que 1 a cada 6 capítulos, mais ou menos, é narrado por ela. Nesses capítulos eu tive muito mais facilidade, porque são longos monólogos dela. Agora, os capítulos narrados em terceira pessoa foram realmente um grande desafio. E você se afastar, né, da história, se olhar realmente como narrador. Não colocar em forma de diálogo, colocar numa descrição, num narrador que é impessoal, mas ao mesmo tempo
tem alguma dimensão poética da coisa, não pode ser completamente frio, mas é difícil, é um equilíbrio difícil. Não sei se eu consegui, inclusive, foi duro. Pois eu vou ler completamente, eu te digo. Mas eu vou para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o Kiko Riser para falar um pouquinho mais de Átimo e para a gente debater um pouco mais esse tema que não pode ser tabu, né? O suicídio. A gente já volta. Olá pessoal, tudo bem? O Análise Direta está de volta. Eu recebo aqui, o meu convidado é o Kiko Riser, ele é dramaturgo, escritor. E bom, a gente está falando sobre o suicídio, que é um tema polêmico, mas a gente não pode transformar ele num tabu. Kiko, falando então um pouquinho mais, para a gente entrar um pouquinho mais no livro, deixa eu mostrar novamente aqui o livro, o Átimo. Me conta um pouquinho da sinopse, assim, me conta um pouquinho dessa criação dos personagens. Sem muito spoiler, odeio spoiler. Tá, eu não vou ser muito sintético porque eu não tenho muita capacidade de síntese, tá? Não tem problema, os artistas sou difícil não de têm. fazer sinopse. O livro é a história da Lígia, uma mulher que um dia está na varanda do apartamento fumando um cigarro, compenetrada nos próprios pensamentos. Ela não vê que no prédio da frente um homem salta e morre. E ela descobre isso depois, enfim, um prédio que é inclusive do mesmo condomínio dela, ela fica sabendo disso depois, isso mexe com ela, porque ela teve na adolescência algumas tentativas, 2 tentativas de suicídio, é um tema com o qual ela flertou a vida inteira. E pouco tempo depois ela é chamada para depor na delegacia, por causa daquelas câmeras que filmam de todos os ângulos e flagraram ela naquele momento, que ela poderia ser uma suposta testemunha do Sim. caso. E ela pira um pouco com isso, acha que ela vai ser acusada de omissão de socorro ou qualquer coisa, e ela começa a investigar a vida desse cara. E quanto mais ela vai investigando, mais ela se interessa e começa a querer entender a razão, as razões pelas quais ele se suicidou. E ela vai realmente se embranhando profundamente. Então ela ganha a confiança da família dele, acaba com a chave do apartamento dele, entra lá, fuça as coisas dele. Contando demais já. Não, mas não, Não? mas isso aqui na página 50 você já sabe. Ah, então tá bom. Ó, eu morro de medo de spoiler. Continua. E aí então. ela começa a se identificar com ele, então não vou contar mais, porque senão você vai me acusar de spoiler. Não. Não, é isso. Foi É que eu até tenho página, tantas sei pessoas lá. que falam de spoiler, eu fico tão chateada. A pessoa fala, não vou te contar, mas termina assim. Como você disse que você não ia me Não, contar. não vou, o final jamais te contaria. Mas Não, pode é falar, um o que pouco mais isso, você ela achar que é passa a relevante, se pode entender falar. a partir da experiência dele. Entendi. E ela vai não encontrando as razões do suicídio dele e nessa não razão ela vai se entendendo um pouco. Ele se torna um espelho para ela, por isso que eu falei da questão da capa, essa brincadeira com as 2 figuras, etc. E aí, o que você achou quando foi lançar, então, a 30 Reasons? E ela foi super atacada na primeira temporada, né? Tanto que eles vieram com um discurso agora na segunda, sobre essa questão vocês estão fazendo uma apologia, dando ideias. Foi mesmo atacada? Foi, assim, o público ficou bem dividido, né? Uma parte achou que realmente era uma notificação para a sociedade, que estava tendo uma boa ressalva ali aquele tema, mas muitas pessoas acharam que poderia ser uma apologia. Eu achei tão engraçado ouvir isso. Eu ouvi, mas eu não tinha noção da dimensão. Sim. Porque eu acho o contrário. Acho que é uma série, inclusive, que não chega a condenar, mas ela faz uma prevenção ao suicídio. Coisa que eu passo longe. Aqui não tem nenhuma apologia, não é nem contra nem a favor. Eu apenas coloco a questão para cada um pensar. Eu acho que a série tem esse Você caráter. Chegou a assistir? Assisti as 2 temporadas. A primeira achei até bacana, assim, é uma série para adolescentes, né? Ela tem um lado um pouco raso, didático, que acho justamente ela é um pouco moralista nesse sentido. Eu realmente não consigo imaginar como é possível essa leitura de que ela seja apologética, porque para mim ela faz uma prevenção ao suicídio, ela condena o bullying. Aí na segunda temporada, eu não lembro se na primeira tinha isso, porque na segunda tem o aviso no final de todo o episódio, né? Se você estiver pensando, procure ajuda. Até no primeiro episódio, eles se reúnem, se apresentando, né? Os atores, né? Se apresentando, olha, eu sou fulano, eu faço personagem tal, essa é uma obra de ficção. Eles dão todo um aviso, mas
por respaldo por causa da primeira temporada, né? Eu não sei, eu não li o livro, nem fucei muito sobre o livro 13 Reasons Why, mas eu tive a impressão, eu posso estar equivocado, eu tive a impressão de que a segunda temporada não iria existir, de que a coisa se encerraria na primeira temporada e que a segunda veio porque a primeira foi um sucesso tal, e tentaram prolongar. Eu achei muito esgarçada a segunda temporada, achei que foi uma tentativa de prolongar algo que já tinha se encerrado ali. Mas enfim, isso já é uma questão mais artística do que qualquer outra coisa. Sim. Mas eu realmente não consigo ver por esse prisma em hipótese alguma. É para você ver como está na cabeça das pessoas essa questão. Ou é muito medo dos pais, eu não sei, de lidarem com seus filhos, ou de chegarem nesse assunto, de quebrarem o tabu, né? Se eles já enxergam o tabu. Porque existe também, embora não seja hegemônico, existe uma certa glamorização do suicídio para algumas pessoas, em alguns... que aqui até acho que é um pouco discutida, assim, ali já vai, ela tem um pouco esse glamour que vai desglamorizando a partir da relação dela com o Cássio. Mas no 13 Reasons Why isso nem chega a passar, assim, isso não, realmente... Eu também não fui por essa vertente, não, achei que foi uma ótima ação social aí, estudantil também. Você usou suas experiências, claro, né, as leituras, sua experiência no teatro, porque daí tem uma alma mais sensível, aí até na maneira como você fala, filosófica, social. Você trouxe tudo isso como inspiração para o Átimo? Com certeza. Mas tudo é inspiração, né? Eu não lembro quem que foi, se foi Bob Dylan, que alguém perguntou quais são suas influências. Ele falou assim, meu sapato, a pessoa que atravessa do outro lado da rua, o poste de luz que apagou, Homero, Beethoven, tudo. Tudo que te circunda, né, serve de inspiração, de poesia. Você, quando deu aquela outra questão, né, foi 30 Reasons, ainda 30 Reasons veio depois daquela questão da baleia azul. Era aquele jogo que era por celular ou pela internet, né? Tudo que deu aquele... Era uma roleta russa de suicídio, mais ou menos. Né? Com a criançada, tudo. Você chegou e não pesquisei muito isso, nem lembrava mais disso. Você falou agora, eu nem lembrava. Isso tinha caído já no meu esquecimento. Mas isso é um pouco essa glamorização do suicídio. Mora aí nesse tipo de coisa. Isso é pavoroso, né? Assim, isso é... Por isso que eu acho que é um tema que tem que ser abordado sem moralismos nem apologias. Ele tem que ser aberto para a dissecação de cada um. Eu tenho um amigo jornalista e ele estava conversando comigo ontem exatamente sobre o livro que a gente estava debatendo, que foi ele que gostou da capa. E ele me disse, nossa, já tentei fazer várias reportagens especiais. Ele falou, na verdade, eu preparei uma sobre suicídio, mas assim, com estatística, com não sei o quê, falando do que pode levar, quais são as causas. E já levou para vender em várias emissoras e não foi aceito, porque eles acham um tema pesado de se falar numa televisão. Nossa, que curioso. Então, acho que isso é bem lamentável, né? Bem lamentável. Mas até que, nem tinha pensado nisso, mas pensando agora, até que eu tive bastante espaço com entrevistas com esse livro e tal. Poderia ter sido rejeitado realmente por esse tabu. Mas não sei, eu acho que agora está havendo, muito talvez por causa do 13 Reasons, está havendo uma abertura maior para se falar disso. Sim. O número de suicídios, a gente também foi atrás, né? Aumentou 10% entre 2002 e 2014. Você que é das artes, eu vou insistir nisso porque eu acho que a gente tem uma sensibilidade e olha o outro muito mais assim no olho. Bom, mas todo mundo pode ter isso dentro de si. Por que você acha que está todo mundo tão deprimido, tão descontente, olhando o mundo como é que está? Se tudo é uma influência, a economia, a política, o mundo que a gente vê, as necessidades que as pessoas passam, isso tudo também nos influencia, né? Eu acho que tem muito a ver com um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro e que se reflete muito, a gente vê no Brasil, mas ele é realmente mundial, que é uma polarização e um estado de guerra civil fria que a gente está vivendo, né? Acho que tem muito a ver com as redes sociais. Vários estudiosos dizem que as redes sociais foram responsáveis pela ascensão de um fascismo que ficou no armário durante muito tempo. E a gente tem, enfim, é uma situação bizarra que a gente está vivendo. Por exemplo, o primeiro colocado a presidente da República
é um cara que defende assassinato, tortura, que faz discurso de ódio à torta e à direita, um completo psicopata, e está em primeiro colocado nas pesquisas. As redes sociais permitiram com que a proteção de uma tela de computador, essa distância, fizesse com que as pessoas falassem qualquer tipo de coisa, que elas há pouco tempo Eles teriam medo de... o que é liberdade de expressão, né? Liberdade de opressão, exatamente. Aí vem esse discurso de ódio que as pessoas começaram a destilar, encontraram pares, né? Criaram grupos que se identificam com isso, e de repente saíram do armário e estão aí. O que é bom no sentido de que está dando a ver, não está mais escondido, tá aí para o debate, mas também muito perigoso e gerou essa polarização bizarra que a gente está vendo. Então, o assustador é esse encontro desses pares, porque você saber onde está, eu vou pôr entre aspas, o inimigo, pessoas que são um pouco mais, que têm essa mente fechada, mais opressora. O pior, eu acho que é ver pessoas se identificando, né, com isso e lutando por isso. Isso eu digo também nos Estados Unidos, sim, eu digo por todas essas, o que aconteceu com a eleição do Trump é uma... Exato. Uma aberração. E eu acho que isso está deixando as pessoas, porque a gente está vivendo um estado de guerra, e assim, é para todos os lados, é para os dois lados. Eu acho que está todo mundo num nível de desgaste, é complicado manter a sanidade emocional dentro desse contexto todo. A gente não sabe para onde a gente vai caminhar, né? Eu estou bastante assustado, com bastante medo mesmo do que nos aguarda, assim. Acho que vai ser um ciclo que vai se findar, mas que ainda vai trazer surpresas desagradáveis. Você acha que não termina, então, em outubro? Acho que pode começar até uma nova etapa, uma fase mais difícil depois de outubro? Não sei, não sei. Como é que você vê? Você é bem jovem, né? Posso te perguntar a sua idade? 30, redondinho. Bom, sou mais velha mesmo, então você é jovem ainda para mim. Kiko, como que você acha que as pessoas mais jovens ou da nossa idade têm encarado essas eleições? Eu francamente não sei. Assim, eu me assusto justamente, por exemplo, o fato desse primeiro colocado, cujo nome me recuso a falar, ter principalmente adesão entre os jovens, né? Várias pesquisas mostram isso. Não sei se é um desconhecimento, por exemplo, do que foi a ditadura civil-militar no Brasil e entender realmente o que é esse discurso desse candidato, o que ele prega, uma alienação, eu não sei. Não sei se é justamente o fato dos jovens serem filhos diretos das redes sociais e, portanto, estarem mais conectados, encontrando mais pares para dar vazão a esse tipo de discurso de ódio. Eu não sei, mas não sei, acho complicado avaliar. Acho que é trabalho para longas análises sociológicas, antropológicas. Não, eu pergunto porque eu acho que tá todo mundo nesse enrosco, e eu acho que aí cada dia mais a gente fica oprimido, deprimido, acha que não tem muita saída, não está vendo uma luz no final, tá faltando esperança, tá faltando amor, tá faltando tolerância, né? E eu acho que isso vai deixando as pessoas para baixo. Acho que por isso que muitas flertam então com essa questão do suicídio, porque não estão mais encontrando saída. E eu sinto que a gente está sempre patinando e a gente não avança. Você também pensa dessa forma? Penso que o bullying, desde que se instituiu e se começou a chamar de bullying, se entendeu o que era esse fenômeno, ele começou a ser combatido, isso voltou, deu um passo à frente e 10 para trás. Porque agora, justamente, pela internet, se permite todo tipo de atrocidade que se fale, se agrida verbalmente, ameaças, e enfim, chegue a níveis realmente alarmantes. Até esqueci sua pergunta, desculpa. Nossa, eu também já esqueci. Não, se você pensa dessa forma, que tudo que está esse conjunto da sociedade, as dificuldades, esse desamor, esse desafeto, esse bullying, eu acho que deixa as pessoas nessa condição de flertar mais vezes com a questão do suicídio. Sim. Eu, inclusive, faz uns 3, 4 meses, eu deletei meu Facebook e o quanto isso me fez bem. Eu gostaria muito de fazer isso. Nossa, mas me fez tão bem. E eu era viciadinho, assim. Eu ficava direto, postava, comentava, lia portais de notícia, que era onde realmente me angustiava ver
discursos violentíssimos das pessoas. E agora eu estou tão mais tranquilo, melhorou tanto minha vida, recomendo para todo mundo. Eu queria, mas é que é uma ferramenta tão importante na área da comunicação, né? Mas por mim eu também O não bom é ter teria. discernimento, né? Assim, acho que eu não seguir portais de viciada, notícias, não ficar viciado, mas eu não tinha esse discernimento. Então eu cortei de uma vez e não senti falta. Eu achei que fosse... Eu saí para passar um mês desintoxicando e voltar. E achei que fosse ser muito difícil. No segundo dia eu já não estava nem aí, nunca mais quis saber. Algum dia eu volto, porque é importante para divulgar trabalho, como você falou, é uma ferramenta. Né? Mas tem que saber usar a ferramenta. A questão é que a maioria das pessoas não sabem usar, né? Os seus poemas, desde que você começou a escrever, vou voltar um pouquinho lá, até porque a gente está falando disso, eles são baseados em quê, assim? Inclusive, alguns dos poemas estão aqui no livro, né? Porque, Jura? Porque a Lígia... isso não é um spoiler, vai. A Lígia encontra um livro que o Cássio escreveu de poemas e nunca mostrou para ninguém. E ela começa a ler, tem alguns dos poemas aqui que são poemas do meu livro, do Lapsus. Então, antes de você entrar nisso, eu vou só fazer um breve intervalo para não ser rebelde com a minha produtora. Mas daqui a pouco a gente volta e eu quero saber, vamos aprofundar também nos seus poemas. A gente já volta, análise direta para vocês. Lembrando que, se você quer conversar com a gente mais tete a tete, manda mensagem para o nosso WhatsApp, a operadora 011 São Paulo, 992247760. Se você se encontra em outro país, somente coloque o 055 na frente. Até já. Oi, pessoal, Análise Direta hoje, converso com o Kiko Riser, ele está lançando o livro dele, Átimo, lançou agora entre comecinho aqui desse ano e já ganhou um prêmio, né? Já foi aí premiado com esse livro e ele também tem um de poesias, dramaturgo, escritor e a gente está falando do suicídio, que é o tema deste livro dele aqui, ó. Vou mostrar para vocês que tem essa capa muito legal que está fazendo um sucesso. Daqui a pouco você vai me contar tudo, onde a gente encontra o livro, tudo, suas redes, seus contatos. E bom, Kiko, eu estava conversando com você, queria saber também um pouco dos seus poemas. Você sempre gostou muito de escrever. Sim. Qual foi o mote? Você sentia que você precisava desabafar? Do que se tratava? Você disse que já tem poema aqui também. Exato. Todos os poemas, pelo menos do Lapsus, agora eu estou começando a desenvolver um livro que tem outra cara, mas os poemas do Lapsus todos falam de angústias existenciais, enfim, de solidão, etc. Tem muito a ver, por isso inclusive que eles estão como sendo parte de um livro que o Cássio, o personagem, teria escrito, porque eles têm muito a ver com Átimo. Acho que foi um momento, inclusive, de condensação temática em que eu estava terminando um livro e estruturando outro, e esses dois livros foram eles são irmãos, né, embora em linguagens bastante distintas, poesia e romance, mas eles têm muito a ver um com o outro, por isso que eles foram gestados ao mesmo tempo e também foram lançados com menos de um ano de diferença. É quase um suicídio editorial, né, lançar livros tão perto, mas acho que foi importante ter feito isso. Você comentou, né, é Cássio, né, o personagem. Isso. Que seria um livro que ele escreveu, tudo. Você se coloca também, você coloca um pouco de você nos personagens, assim? Muito. A Lígia é totalmente um alter ego meu. Totalmente não, né? Assim, nunca é 100%, mas é bastante. Ela tem muito, muito de mim. E esses poemas que você também escreveu, era muito do que você estava vivenciando naquele momento, ou algo que você via? Você traz também ferramentas de fora? Coisas que você olha, que te incomodam e que daí você traz para uma poesia? Sempre, mas pelo menos no Lapsus, isso era muito filtrado pela experiência própria, pelo sentimento, pelo estar no mundo pelo meu estar no mundo, assim. Era menos objetivo a respeito de qualquer coisa, pessoa, acontecimento, fato, etc., que tivesse sido visto, e muito mais a expressão de uma sensação diante de tudo isso, uma sensação diante do mundo, diante de um não pertencimento ao mundo que me cerca. Assim, agora o que eu estou desenvolvendo, esse novo futuro livro de poesia, é um pouco mais distanciado, um pouco mais objetivo, tem outro
outra pegada. E esse está para ser lançado quando? Ah, não sei, nem Sem previsão. tempo, a editora não já está assim, bom, já que lançou 2 em um ano, agora a meta é assim, 2 a cada ano. Não tem essa pressão, E o outro né? foi lançado por outra editora, né? Tá. Pela Patois. A editora Instante, que é essa daqui do Átimo, não publica poesia e é uma editora pequena, então eles vão publicando... É quase uma editora de um homem só, que é o Silvio Testa, que fez a capa. Ele não está sozinho, mas ele está realmente encabeçando bem a coisa. E ele está lançando um a cada semestre, mais ou menos. Agora vai lançar outro. Ele está indo bem devagar, mas justamente para manter um trabalho de qualidade, bem consistente. Para não ter aquela pressão, né? Você precisa entregar 3 livros. Não, né? Você precisa estar bem, estar inspirado, ter também o que dizer, né? Sim. No livro. É um trabalho editorial muito sério, muito consistente, assim, muito mesmo. Foi muito legal a experiência de publicar com eles. E você pretende lançar outros romances? Eu comecei a estruturar um possível outro bem recentemente, mas também sem previsão ainda. Acho que tem muito trabalho ainda, muito chão pela frente, divulgando o Átimo, trabalhando Tem que cuidar agora do nenê que nasceu, É. né? Cuidar muito bem para ele crescer, florescer. Tá certo. Quero saber um pouco, então, das suas outras atividades. Então, como surgiu essa questão do cinema? O cinema, bom, do teatro para o cinema, não vou dizer que é um pulo, mas é um caminho quase natural, né? São irmãos também, são artes irmãs. A própria vivência de espectador e... eu tenho desejo de abraçar o mundo, assim, um pouco, sabe? Eu tenho vontade de trabalhar com quase todas as artes, pelo menos o que parta da palavra. Sim. Assim, não ousaria me meter na dança ou nas artes plásticas, mas no cinema eu sempre tive essa vontade, assim. E também porque, como eu disse, é muito próximo do teatro. Foi daí que veio, e daí eu comecei a estudar por conta própria, depois fiz algumas disciplinas e tal, e escrevi 2 roteiros de curta-metragem, e aí anos depois consegui filmar, ano passado consegui filmar esse curta que a gente falou, que é o Deixa a Porta Aberta ao Sair. E ele você não consegue ainda achar ele no YouTube, ele está indo para os festivais, Não, ele está rodando festivais ainda, ele nem estreou ainda, vai estrear agora mês que vem e vai rodar. E como você chegou até a Lucélia? Como é que foi assim? Já era pessoas próximas do trabalho do teatro? Eu nunca tinha trabalhado com ela, mas a gente já se conhecia e já fazia tempo que eu queria trabalhar com ela e já tinha chamado ela para esse projeto já fazia algum tempo, porque demorou, né, até conseguir viabilizar o filme. Tanto que foi uma coisa meio louca, que foi um produtor de Goiânia que conseguiu viabilizar, a gente filmou lá. Que legal! E aí foi uma doideira, que foi a Lucélia, que é do Rio, o elenco, né, falando do João Vitor Dalves, que é daqui de São Paulo, o Magalhães de Almeida, que é de Goiânia. Aí, na verdade, o roteiro é meu e a direção é partilhada. Eu dirigi junto com o Pedro Carvalho, que é de São Paulo, mas que está morando em Portugal. Então foi uma torre de Babel ali no filme, mas foi bem legal. E no teatro, estou voltando, você viu, né? Aos pouquinhos. No teatro, quantas peças você já escreveu? Quantas você também dirige ou você escreve? Eu dirijo e produzo também. Obviamente, escrever e dirigir são meus focos, mas produzir acaba sendo uma contingência. Eu acho que para quem faz teatro, eu acho que o ator produz, todo mundo tem que ajudar, né? Todo mundo é contra a regra nesse caso. E já escrevi algumas peças, nem sei te precisar quantas. Muitas ainda não encenadas, infelizmente, que estou na batalha para encená-las. Obviamente quero montar todas e espero montar. Recentemente eu montei um texto meu, mas é uma adaptação de alguns contos infantis, é uma peça infantil, que chama O Que Fica das Pessoas que Vão, que eu dirigi também, e já a gente reestreia. E você nunca, apesar de você ter feito arte cênica, você não quis seguir o caminho de ator? Não. Não, é muita exposição, não gosto de estar na Mas durante frente. o curso ali da ECA, você tem esse trabalho, sim. né? Não, tem formação, tem a DRT de ator e tudo mais. DRT é o registro profissional, né? Então, em tese, segundo o diploma e tudo mais, eu também sou ator. Mas eu não exerço. Fiz algumas coisinhas, tal, há muito tempo. Comecei como ator, né? Na escola, acho que quase todo mundo, 99% de quem faz teatro, começou como ator. Depois as pessoas vão encontrando
encontrando seus caminhos. Às vezes viram até funções mais específicas, viram iluminadores, cenógrafos, figurinistas. Sim, sim. Comecei fazendo teatro aos 11, 12 anos na escola. Mas depois já... Mas quando você foi se inscrever para artes cênicas, você já pensava, já vislumbrava a parte de escrita, de direção, mais do que de ator? Eu queria muito ser ator. Eu achei que talvez também pudesse conciliar também, mas logo depois eu vi que não era a minha, não é mesmo a minha. Entendi. Bom, o que você quer aí para o futuro? Eu quero que esse livro seja muito lido. E como que eu faço para encontrar o seu livro? A melhor maneira de descobrir onde ele está à venda é entrando no site da editora, que é editorainstante.com.br. Se quiser entrar direto na página do livro, é editorainstante.com.br/romance/Atmo. Mas só entrando no site da editora você já vai ver logo na primeira página o livro, para clicar fica mais fácil. Lá tem a lista das livrarias em que ele está sendo vendido e também ele é vendido online pelo próprio site, com entrega para todo o Brasil. Então, para quem é de fora de São Paulo, acho que o acesso é um pouco mais difícil em livrarias. Recomendo talvez comprar pelo site da editora. E para quem é de São Paulo, tem vários pontos de venda. Vou falar de alguns, especialmente do centro de São Paulo. Tem na Blux, que fica no Shopping Frei Caneca, no mesmo andar do cinema e do Teatro Nair Belo. Tem na livraria do Espaço Itaú, de cinema, na Rua Augusta. Tem na Banca Curva, que fica na Cesário Mota Júnior, atrás da Biblioteca Monteiro Lobato. Enfim, tem vários pontos de venda e a lista completa encontra no site da editora. E só lembrando, quem quiser também conhecer o seu livro de poesia, daí vai aonde? O livro de poesia é outra história, é um livro da editora Patuá. Tá. Dá para conseguir também pelo site da editora. E a Patuá tem uma livraria que é a Patuscada, que é livraria, bar, café e muitas outras coisas, que fica na continuação da Inácio Pereira da Rocha, em Pinheiros. Eu esqueci, Luiz Murat, o nome da continuação da Inácio, na frente do cemitério. Eu não tinha, porque lá tem a livraria da Vila, né? Então fica na outra rua a Patuá. Da Vila fica lá embaixo, na Fradique, né? Lá embaixo do cemitério. A Patuá tem o cemitério fica entre a Cardeal, que desce, e a Inácio, que é duas mãos, né? Sim. Fica na Inácio, na continuação, que chama Luiz Murat, mas Inácio Pereira da Rocha, para ficar simples, todo mundo conhece como Inácio. Dá para encontrar lá, eu não lembro te dizer agora onde mais dá para encontrar. Mas dá para ir atrás, E né? também qualquer coisa dá para me procurar, não mais no Facebook. Isso que eu não no Facebook, mas gente. No Instagram eu ainda tô com o meu nome mesmo, Kiko Riser, o @Kiko Riser. Dá para me achar, manda um direct, manda um salve. Tá bom. Tô aí, absolutamente acessível. Kiko, foi um prazer te receber aqui hoje no Análise Direta. Muito obrigada. Obrigado você, Renata. Volte para falar de poesia, de sociologia, de filosofia, do que você quiser. As portas aqui estão abertas para você. Vai lançar filme? Venha para cá também. Maravilha. Pode procurar então, quando for para peça, tudo. Pode procurar como atriz, eu sou atriz, eu canto, danço, represento, jornalista, mãe, mulher, a gente faz de tudo aqui. Então, quero te agradecer demais e quero pedir sim para você retornar. Maravilha, brigadíssimo, vai ser um prazer retornar. Obrigado a todos que nos assistiram. Pessoal, hoje a gente fica por aqui. Se você quiser conversar com a gente, tem o WhatsApp. Nós estamos aí para o Brasil, mais 55 países. O nosso número do WhatsApp é o 011 São Paulo 99224-7760. Outro país é só colocar o 055 na frente. No nosso Facebook, vai lá, curta, compartilhe e deixe recadinho também. É o facebook.com/programa Análise Direta e no nosso hitnoticias.com.br/análise direta. Você confere todos os nossos vídeos, todas as nossas entrevistas. Vejo vocês então no próximo programa. Até lá!